Eu achava que conhecia cada detalhe da minha esposa, até que havia um instante inesperado, com um pequeno que a chamava de mamãe, em uma loja de produtos. Aquele instante desfez tudo ao nosso redor. Sabe, eu nunca imaginei que estaria aqui, compartilhando essa história com você, mas aqui estou. De qualquer maneira, permita-me iniciar do princípio. Meu nome é Thomas, um homem comum na casa dos 30 anos, vivendo a rotina de um engenheiro de software. A vida fluía de maneira simples, e eu me deixava envolver pela rotina das responsabilidades diárias e pelos pequenos detalhes do cotidiano. Mas tudo se transformou quando eu cruzei o caminho de Isabela. Isabela, ela é essa encantadora mulher mexicana que eu tive o prazer de conhecer através de amigos em comum. Preciso confessar, ao vê-la pela primeira vez, senti que meus olhos estavam irresistivelmente atraídos por ela. Ela possuía um charme irresistível, uma doçura que aquecia o coração e estava sempre disposta a prestar atenção ao que os outros tinham a dizer. Não levou muito tempo para que eu me deixasse envolver por ela. Fizemos a escolha de nos unir em matrimônio pouquíssimo tempo após nos encontrarmos. Agora, tenho certeza de que nós dois realmente desejávamos honrar aquele instante, mas optamos por manter tudo de maneira simples. Uma celebração íntima, envolta em simplicidade, sem grandes festividades ou longas listas de convidados. Para ser sincero, nossa intenção sempre foi evitar gastos excessivos. Nós dois estávamos sintonizados, mantendo um leve toque de mistério entre nós. Ela parecia radiante ao meu lado, compartilhando a nossa vida em harmonia. Ao menos, foi essa a impressão que tive. Ela costumava expressar sua imensa gratidão por estar ao meu lado. E, com toda a sinceridade, eu confiei nela. Eu desejaria. Era uma daquelas noites em que eu resolvi criar algo um tanto especial. O trabalho estava ganhando ritmo. E eu me perguntei, por que não encantar a Isabela com um jantar especial? Já fazia um tempo que não tínhamos uma noite especial juntos. E eu imaginei que essa poderia ser a oportunidade ideal. Assim que deixei o escritório, fiz uma parada suave na loja de produtos, onde busquei alguns ingredientes que despertam os sentidos. E quem sabe um vinho, para tornar esse momento ainda mais inesquecível. Não esperava nada além do comum. Peguei um cartão e deixei minha alma fluir pelas ruas. Enquanto eu colhia alguns vegetais, de repente, ouvi uma voz famosa suave e cativante, sussurrando em espanhol. No início, não refleti muito sobre isso, mas com o tempo, várias outras coisas começaram a ressoar em mim. Mãe, minha querida mãe. Senti uma onda de calor me envolver. Ao retornar, foi a doce melodia da voz da minha amada que ecoou em meus ouvidos. Naquela ocasião, a Isabela se encontrava ali. Entretanto, ela não estava só. Ela estava com uma menininha, não tinha mais do que 5 anos, que a segurava com ternura pelo braço, esforçando-se para captar tudo ao seu redor enquanto subiam as escadas. Eu fixei o olhar por um instante, buscando entender o que estava diante de mim. Agora, conheço a Isabela há meses, e mesmo que ela sempre se mantenha reservada sobre sua vida, não parece ter ninguém próximo a ela, pelo menos não que eu tenha conhecimento. Jamais a ouvi mencionar a respeito de um rapaz. Na verdade, ela sempre me confessou que não desejava ter filhos. Então, o que a levou a fazer compras na companhia daquela menininha? Mas não foi somente o garoto que despertou meu interesse. Era ele, o homem que estava ao seu lado. Ele parecia ter uma intimidade especial com a Isabela. Eles conversavam um com o outro de uma forma que parecia que se conheciam há tanto tempo. Eles compartilhavam risadas, envoltos em uma atmosfera de cumplicidade e alegria. A sua linguagem corporal envolvia um conforto imerso, como a harmonia entre dois corpos apaixonados. Eu não conseguia afastar a sensação de que havia algo fora de lugar. Meu olhar se deteve por um instante adicional, e, nesse momento, a compreensão me envolveu. A doce menininha refletia traços de ambos. A cada olhar que eu lançava, mais eu sentia que aquele garoto poderia ser uma extensão de você, como se ele carregasse um pouco de seu ser. Mas por que Isabela nunca falou sobre uma filha, apenas sobre essa outra faceta de sua existência? Eu sussurrei para mim mesmo que, talvez, não significasse nada. Quem sabe ela já tenha cruzado caminhos com essas pessoas em algum outro momento de sua vida. Mas eu precisava ter a certeza. Assim, ao invés de me movimentar por aqui e causar interrupções, optei por me manter à distância e apreciar o que acontece ao meu redor. Elas haviam finalizado suas compras, e enquanto se dirigiam para as ruas, notei que o cartão estava repleto, não apenas com itens essenciais, mas com tantas outras coisas encantadoras. Dava a impressão de que estavam escolhendo com carinho para agradar a uma família inteira. Por que ela não compartilhou isso comigo? Por que ela não comentou que tinha alguém da família aqui? Por quanto tempo ela havia mantido isso sob segredo de mim? Uma sensação intensa percorreu o meu corpo enquanto observava aquelas duas se afastarem da loja, a menininha ainda chamando por sua mamãe, enquanto ele sorria com ternura. Eu decidi voltar para casa, mas, pela primeira vez em nosso casamento,
não consegui evitar que uma onda de questionamentos tomasse conta de mim, como eu havia me deixado enganar assim. Ao chegar em casa, percebi que Isabela ainda não havia feito sua aparição. Sem surpresa alguma. Eu te fiz um convite para que você pudesse sentir e explorar. Disquei o número dela e a aguardei alguns instantes, até que finalmente ela atendeu. Oi, onde você está? Eu falei de forma descontraída. Ah, estou apenas me encontrando com um amigo, ela respondeu. Estarei te esperando, até logo, eu disse com um sorriso. Cerca de 1 hora depois, Isabela adentrou o ambiente. Oi, meu bem, disse ela, dando um passo suave para trás e selando meu rosto com um beijo ligeiro. O aroma aqui é inebriante. Eu me esforcei para me concentrar no jantar, mas a sensação de que estávamos em realidades distintas me envolveu. E como foi seu dia? Eu indaguei, buscando despertá-la para compartilhar sobre isso. Ah, você sabe, ela comentou, sua voz era radiante. Acabei de me reunir com um amigo querido, saboreamos um café juntos e trocamos algumas palavras. A mesma história de sempre. Ela não fez menção a alguma loja, ao homem ou ao filho. Silêncio. Fiquei surpreso. Porque ela não havia revelado. A maneira como ela desviou o olhar ao mencionar o que realmente ocorreu fez com que diversas dúvidas surgissem em minha mente. Algo cativante aconteceu. Eu me aproximei, buscando descobrir mais sobre o que ela escondia. Não, não realmente, ela respondeu com agilidade, como se quisesse evitar um aprofundar. Apenas o habitual. E você? Como foi o seu dia no trabalho? Sua hesitação em abordar o tema tornava-se impossível de não notar neste momento. Algo não se encaixava, e ela tinha planos que pairavam no ar. Naquela noite, quando Isabela se encontrava ao meu lado, envolta em sua própria solitude, eu resolvi tomar as rédeas da situação. Eu chamei pelo celular dela, que repousava silencioso no banheiro, desligado. Ela sempre dançou ao ritmo do seu próprio coração. Ao percorrer suas mensagens, uma sensação de curiosidade envolveu meu ser. Não tinha certeza do que buscava, mas havia uma certeza dentro de mim de que algo especial deveria ser descoberto. E assim, nossos caminhos se cruzaram. Uma delicada troca de palavras, oculta entre as folhas de uma vegetação tímida. As trocas de mensagens entre Isabela e um homem que eu não conhecia traziam uma intensidade perturbadora. Elas compartilhavam segredos e histórias que eu jamais poderia ter sonhado. Era como se eu estivesse imersa na história de outra pessoa. O homem não era apenas um amigo, nem mesmo um ex-amor. Ele era seu esposo, e a doce menininha que avistei ao seu lado na loja de alimentos, sua filhinha. Continuava a ler, deixando minhas mãos deslizarem suavemente enquanto absorvia cada palavra. Elas conversavam sobre como ambos haviam aterrissado no ZEUA, através das nuanceadas nuances dos vistos de visita. Eles possuíam um desejo em mente. Isabela estava ao seu lado, oferecendo apoio enquanto ele se acomodava, orientando-o na busca por um emprego e ajudando-o a desbravar o intrincado sistema imigratório dos Estados Unidos. Ficou evidente agora que ela havia arquitetado isso desde o começo. Ela se uniu a mim por um motivo especial, para construirmos juntos um lar. As mensagens tornaram isso evidente. Era necessário que eles guardassem o mistério do seu amor por um tempo. Ele estava plenamente ciente da essência do nosso enlace, e ambos tinham plena consciência de que ela possuía um plano para nos apoiar. Ela estava prestes a se separar de mim há alguns anos, buscando a companhia de sua primeira família, utilizando o que eu havia conquistado, além de talvez levar algum patrimônio. Eu me senti tomado por uma intensa angústia. Durante todo esse tempo, eu acreditei que ela estava batalhando para criar sua vida aqui no ZEUA. Eu costumava acreditar que eu era o seu novo amanhecer. Mas a verdade era que eu era apenas uma pedra que seguia seu caminho, uma fração de um plano maior. A próxima parte me tocou ainda mais profundamente. O valor que ela havia enviado, que eu acreditava ser destinado à sua família no México, na verdade era para ele e sua filha. Ela havia guardado alguns segredos para si. Por todos esses meses, eu havia sido parte desse mundo oculto, ajudando, de maneira sutil, a sustentar a família que ela mantinha em segredo. Ela navegava entre as dualidades dessa vida, buscando em mim a segurança, o conforto e um lar, enquanto deixava sua verdadeira família resguardada em seu espaço. Eu fixei meu olhar na tela, sentindo meu coração pulsar mais rápido. A dor era algo incomum, mas eu tinha plena consciência de que não poderia me permitir interromper esse momento. Eu precisava sentir a certeza em meu coração, precisava de evidências para aquecer minha alma. Isso transcendia uma simples falha de entendimento. Essa era uma ilusão completa, e eu precisava revelá-la. Comecei a registrar cada instante, cada mensagem delicada, cada imagem capturada, cada diálogo trocado. Eu os preservei em meu celular, assegurando que cada detalhe fique cuidadosamente registrado. Mas eu não pretendia me deter ali. Eu precisava captar a profundidade disso, a extensão que havia alcançado.
Decidi contratar um detetive particular, uma pessoa que pudesse acompanhar Isabela e desvendar mais sobre a vida de seu marido e filho. Uma semana após, o relatório chegou até mim. O investigador trouxe à tona tudo o que eu temia profundamente. A família mexicana de Isabela havia chegado ao país com vistos de visita, que logo estariam expirando. Isabela estava-os auxiliando a se sentirem bem em sua busca por uma oportunidade de trabalho, além de explorar maneiras de prolongar sua estadia ou se candidatar a uma residência. Ela tinha estado ao lado deles o tempo todo, enquanto sonhava em ser a esposa adorada que esperava por mim em casa. Os fragmentos estavam se acomodando em seu devido lugar agora. Ela havia se servido de mim para seus próprios interesses, e eu não conseguia mais desviar meu olhar dela. Munido de todas as provas, tomei a decisão de encará-la. A noite se iniciou como tantas outras, envolta em uma atmosfera tranquila e repleta de intimidade. Tivemos um jantar à luz suave, onde o vinho foi o elo que nos uniu. Nossas conversas fluíam despreocupadas, como se estivéssemos dançando ao som de uma melodia familiar, envoltos pelo aconchego da nossa rotina compartilhada. Mas a verdade era que eu não conseguia me soltar. Isabela estava bem juntinho de mim, com a cabeça delicadamente apoiada no meu ombro, transmitindo uma calma que aquecia meu coração. Respirei fundo, buscando tranquilidade, e, com delicadeza, levei suas feições a toques suaves de minhas mãos. Seus olhos fitavam os meus, serenos e desprovidos de desconfiança. Quem era o homem por trás da oportunidade que você estava buscando? Eu fiz uma pergunta. Minha voz é serena, mas carrega um profundo significado. Ela se distanciou e seus olhos se iluminaram. Por um breve instante, ela permaneceu em silêncio, seus olhos fixos em mim, refletindo um misto de curiosidade e desconfiada brincadeira. O impacto a envolveu como um mar de pedras pesadas. Eu observei seu olhar se distanciar, compreendendo, em um breve momento, que eu conhecia cada nuance do que se passava. Ela se distanciou das palavras, seus lábios vibrando em um sussurro silencioso, mas nada foi revelado. Ela se encontrava em um estado de angustiante vulnerabilidade, sem estar pronta para enfrentar tal situação. Seu corpo todo se afastou, e a máscara de tranquilidade que usava desmoronou. Parece que você começou uma frase. Se desejar continuar ou compartilhar algo mais, estou aqui para ouvir e ajudar com o que precisar. Eu não compreendo o que você deseja expressar. Ela se distanciou, mas a ansiedade em sua voz era inegável. Eu permaneci em silêncio, apenas a observando com um olhar cheio de expectativa. Não poderia permitir que ela continuasse a me enganar, não mais. Finalmente, deixei minha voz ser ouvida novamente, suave e tranquilizadora. Estou ciente de todas as suas ações. Estou ciente dos segredos que cercam a sua família, das intenções que você guarda em relação ao nosso relacionamento e das transações financeiras que você tem realizado. Os documentos do divórcio estão cuidadosamente dispostos sobre a mesa. Assine-os e retorne ao seu caminho. Caso não concorde, buscarei apoio legal para resolver a situação conforme necessário. Por um instante, reinou o silêncio. E então, não foi como se delicadas gotas de emoção começassem a dançar em seu rosto. Ela envolveu minhas mãos com as dela, apertando-as com intensidade, como se dessa forma pudesse transformar a realidade ao nosso redor. Thomas, por favor, me perdoe. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu jamais imaginei que nossas emoções nos levassem a um ponto tão profundo. Parece que você começou uma frase. Como posso ajudar a completá-la de uma maneira que reflita sensualidade e emoção? Eu me deixei levar por um profundo encantamento por você. Eu não tinha imaginado que tudo isso aconteceria. Eu não desejava que isso te causasse dor. Suas palavras, neste momento, ecoavam em um vazio que me envolvia. Eu já tinha escutado tudo que meu coração precisava sentir. Ela se esforçou para se justificar, buscou-me convencer de que havia amor por mim, de que, de alguma forma, em algum lugar, existia um amor oculto sob a traição. Mas já era bem tarde. Eu não conseguia encontrar a força para deixá-la ir. Ela já havia tomado sua decisão, e agora era a minha vez de escolher. Após o que parecia uma eternidade, ela finalmente se rendeu. Suas mãos vibraram suavemente ao tocar os papéis de divórcio que repousavam sobre a mesa. Sem mais palavras, ela os assinou, suas assinaturas imperfeitas, mas definitivas. Permaneci em silêncio enquanto ela se acomodava, juntando suas coisas com cuidado. Eu hesitava em expressar qualquer coisa, pois, na verdade, um profundo alívio tomava conta de mim. A verdade, embora tenha causado dor, trouxe à superfície um alívio que eu já esperava. Sabia que havia um caminho mais suave à minha frente, livre de seu peso. Eu havia estado presa em uma ilusão por tanto tempo, e agora finalmente podia começar a me libertar. No dia seguinte, as palavras haviam-se dissipado, e nada parecia capaz de expressar a fragilidade do que ela havia despedaçado. Ela não apresentou suas razões. Ela não insistiu mais.
Eu observei se afastar. Ela não voltou a olhar ao deixar a porta, sua caixinha delicadamente segurada em suas mãos. Imaginei que poderia encontrar um certo alívio, mas a realidade revelou-se bem mais complexa do que eu esperava. Não havia prazer nessa experiência. Apenas a inquietante percepção de que ela nunca se revelou como eu a imaginava. Os dias que se seguiram à partida dela trouxeram uma calma peculiar e envolvente. Embora eu soubesse que estava fazendo a escolha certa, havia uma parte de mim que ainda lutava para suportar a dor. A deslealdade. Não se tratava apenas de uma mentira dela. Ela havia moldado sua existência com segredos, utilizando-me para alcançar tudo aquilo que desejava. E eu havia sido tão insensato que não percebi a sua presença. Os meses se passaram. Eu permaneci imerso em minhas atividades, direcionando minha atenção para aquilo que realmente tem significado. Mas então, cerca de 6 meses após a sua partida, recebi uma ligação de alguém que eu não esperava, vinda de um amigo em comum. Isabela e sua encantadora família mexicana estavam prestes a embarcar em uma nova jornada para além das fronteiras do país. Seus olhares haviam-se dissipado, e ela se via em meio a um emaranhado de sentimentos, sem saber como permanecer. Ela não possuía a autorização legal para prolongar sua estadia no GUA, e não havia como se envolver nessa situação. Eu não me sentia chocado. Era o desfecho esperado para sua jornada. Ela sempre sentiu que, quando seu tempo aqui chegasse ao fim, o destino a chamaria de volta para o México. Retornamos àquela vida que ela sempre sonhou para nós. Tanto que eu experimentei uma onda de indignação acompanhada de um profundo desejo de justiça. Senti uma onda de alívio após tomar minha decisão com firmeza. Eu tinha percebido, por meio das suas ilusões, antes que eles me afastassem de vez. Aprendi da forma mais difícil que, às vezes, as intenções nem sempre são tão claras quanto parecem. E eu havia sido uma peça delicada no seu jogo. Mas agora, aquele encantamento chegou ao fim. Isabela se despediu e partiu. E assim era a existência que eu sonhava ao lado dela. Enquanto permaneço aqui, imerso em reflexões sobre tudo que vivenciei, não consigo evitar de pensar nas lições que a vida me trouxe. Eu prefiro não fazer essa sugestão. Toda essa vivência foi um convite à harmonia. É simples se deixar envolver pelas palavras de quem se ama, especialmente quando elas ecoam exatamente o que o coração deseja ouvir. Mas nesse dia e nesta fase da vida, especialmente em um mundo com lares interraciais e pessoas de diferentes origens, não é possível apenas confiar no que é mais obscuro. Você precisa conferir. O amor tem a capacidade de nos levar a enxergar aquilo que desejamos, muitas vezes distantes da realidade. E eu não estou afirmando que o amor não tem sua autenticidade ou que é, em qualquer momento, uma ilusão. Mas eu gostaria de ter feito mais indagações, confiado menos em suposições e investigado com mais cuidado. Caso você esteja em um relacionamento, especialmente onde as coisas parecem um pouco confusas, reserve um momento para mergulhar em suas emoções e realmente compreender o que se passa. Observe além da aparência. Não se trata de ser excessivamente cauteloso. É sobre cuidar de si mesmo. Então, permita-me fazer essa pergunta a você. O que você faria se se deparasse com a sua própria essência dentro das minhas roupas? Se você descobrisse que aquela pessoa em quem depositou toda a sua confiança não era exatamente como imaginou, você permaneceria e tentaria salvar o que foi construído? Ou você optaria por se distanciar, ciente de que merece algo mais profundo e significativo? Estou ansioso para conhecer suas reflexões sobre isso. Deixe um recado aqui embaixo e me conte como você reagiria se estivesse na minha pele. Se você acredita que esta história pode tocar o coração de alguém, sinta-se à vontade para curtir e compartilhar este vídeo. Pode ser que exista alguém por aí que precise ouvir isto, que necessite de uma recordação de que a confiança é algo que deve ser conquistado, e não simplesmente oferecido. Mantenha-se atento. Permita-se ser genuíno consigo mesmo. E não se esqueça de que você merece a sinceridade em todos os seus laços afetivos. Agradeço por estar aqui. E olhe para você no próximo vídeo.